Pessoal, então hoje a gente vai continuar com as apresentações dos trabalhos, tá? E hoje, deixa eu só pegar aqui para ver quem seria hoje. A cachorrada da vizinhança tá latindo. Deixa eu fechar aqui É que eu deixei tudo aberto por causa das experiências que eu fiz com o nono ano. E aí encheu muito de fumaça aqui dentro, de coisa, eu tive que abrir tudo. Aí a cachorrada, sabe como é que é, né? Melhorou? Tá. Então, a gente vai continuar com as apresentações dos trabalhos, né? E hoje seria, deixa eu ver aqui, quem vai ser? Por ordem. Ô Vera, os meus pais, eles foram no mercado e aí tem o cara que veio arrumar nosso portão daqui na frente. Eu posso ir ali abrir o portão para ele? Pode. Tá, já volto. Ó, hoje é o Eduardo, o Daniel e o Pedro Santana são os primeiros. Depois vem a Sofia e a Graziele, depois o Marquinhos, a Júlia Rosa e a Isabela Medeiros, e depois, por último, o João Gabriel, tá? E quero falar para vocês que já está postado lá no Classroom, né? Um exercício avaliativo que vocês têm que fazer sobre a adaptação dos seres vivos, tá? E que pode ser entregue até o dia 26, tá bom? Entregue não, né? Colocado, postado lá no Classroom até o dia 26. 22. Não é dia 22? 26. Tá bom. Lá tá 22? Aham. Eu arrumo. É até o dia 26, tá? Eu vou arrumar a data lá para vocês, tá bom? Sábado, que dia que é? Sábado é 22. Ah, tá. Não, eu vou botar mais um pouquinho. Vou botar até o dia 26 para vocês, tá? Então, gente, a gente pode começar. Dani tá aí? Eu tô. Tá. Então, pode se preparando aí para fazer a apresentação, que eu já vou marcando aqui quem está na sala. Ana Cláudia, quem é mesmo? É o Pedro Bom? É o Noah. É o Noah, né? Só um pouquinho. O Eduardo também apresenta agora, né? Aham. Tá. Quem é que tá com o nome de Helenir Ferreira? É o Daniel. Sou eu. Ah, tu tá com 2, Dani. Ah, não, Eduardo tá. Tô louco. Tá. É bem... Estão todos, né? Andrei. João Pedro Caloni tá aí? Não tá, né? Ele não vem em nenhuma aula. Ah, tá. Ele fala ali no chat, ele não tá ali
Rafael Calano. Hã? O João Pedro ali tá falando no chat que tá ali, mas é a primeira Ah, vez. ele tá falando, tá, ele tá aí sim. Pedro Brum tá? Tô aqui, prof. E Pedro Santana tá aí também, né? E o Marquinhos também. Outro, teu mic tá ligado. João Gabriel tá aí? Tô aqui, prof. Tá. João. A Isabela Medeiros. Tá, Florência Medeiros não tá, né? Henrique tá. Então só tá faltando a Isabela Medeiros. E ela tem a apresentação hoje, né? Então tá. Então vamos para a apresentação. Tudo certo? Bora lá. Ô, Vera, a Isabela Medeiros, ela tá sem internet na casa dela. E como é que ela falou contigo? Acho que pelo 4G, não sei. Eu já fiz aula pelo 4G, deu super certo. Ai, pois é. Ela falou pra mim que tava sem internet agora, não comigo. Tá. Ela apresenta sozinha depois, tá? Pode avisar para ela que ela vai apresentar sozinha na terça-feira que vem, tá bom? Vocês apresentam e ela apresenta depois sozinha na terça-feira que vem. Tá, eu vou falar pra ela. Fala agora já. Se ela tá com 4G, já avisa, que daí ela já vai se preparando. Vamos lá? Podemos começar. Pode começar, prof? Sim. Pode. A gente fez do mimetismo defensivo. O que é mimetismo defensivo? É quando o animal usa o mimetismo para se defender do predador, enganar, assustar ou despistar ele. E existem dois tipos de mimetismo defensivo, que é o batesiano, que é quando o animal imita um outro animal, só que ele não consegue. Repete. O mimetismo batesiano. Batesiano, quando? O animal imita o outro animal, só que ele não consegue causar dano ao predador. Tá. Já o mimetismo mulleriano é quando o animal imita o outro, só que ele consegue causar um dano, mas não tanto quanto o que ele imita. Certo. Aham. Daí, falando agora sobre alguns animais que usam esse mimetismo, tem a cobra coral falsa. Na natureza, ela pode atingir de 40 centímetros a 1,50 centímetros, e conforme ela vai crescendo, em sua idade, ela pode ir caçando presas maiores. Daí a predação dela, ela é predada pelo gambás, gato do mato e também aves de grande porte. As cores dela são chamativas e as cores que ela tem no corpo é vermelha, preta, amarela, branca, e o nome científico dela é Lampropeutes triângulo.
E elas costumam morar em folhas, galhos, buracos ou dentro de troncos em decomposição. Eu vou falar sobre a borboleta coruja, que ela tem esse nome porque as asas têm um desenho muito igual a de uma coruja. Em destaque aos olhos, bem grandes. Ela mede cerca de 18 centímetros, ela vive cerca de 3 meses. Mas até ela chegar a esse formato das asas e do desenho, leva mais ou menos 105 dias. As fêmeas são maiores, mas bem menos coloridas que os machos. E esse tipo de borboleta só tem aqui na América do Sul, sendo uma das maiores espécies que ocorrem no Brasil. A predação dela é uma das maiores, né? Tipo, é mais um inimigo. É a vespa parasita que ataca os ovos e as lagartas. E o inseticida também prejudica muito ela. Daí, ela é a borboleta. E eu vou falar uma curiosidade sobre o desenho, que cada desenho é único, é como se fosse uma digital. Da borboleta, essa coruja? Coruja. Cada desenho dela, cada desenho é como se fosse a digital da gente. Cada uma tem alguma coisinha diferente no seu desenho, é isso? Sim. Que legal. Eu não sabia. Eu também não sabia, achei bem legal. Eu vou falar da borboleta vice-rei. Eu não sei falar muito bem o nome científico, Limenitis aquipus, eu não sei se é assim. A borboleta vice-rei é uma borboleta que imita a monarca, mas ela não produz a mesma toxina que a monarca. Daí faz que os predadores da borboleta vice-rei confundam com a monarca e deixem de atacar ela. Daí ajuda na sobrevivência dela. Era isso que eu não achei muita coisa sobre ela, mas... Não, mas achou bastante coisa. É isso. Olha, eu gostei muito de uma coisa. Estavam os slides limpos, com pouca coisa escrita, e vocês é que foram falando as coisas que tinham para dizer do trabalho. Bem legal o trabalho de vocês, tá? Cadê vocês? Cadê as câmeras abertas? Para mim olhar para essa turma. Vou começar a anotar aqui. Não adianta, vocês é só na pressão, né? My God. Jesus. Mas é que tu tinha falado que durante a apresentação não precisava ficar com a câmera Durante ligada. a minha apresentação. Porque daí eu toco a tela inteira e aí tudo bem. Agora, na apresentação dos colegas, tem que estar com a câmera ligada. Tão bonitinhos, parecem bobos. Vou deixar de ficar olhando para vocês. Vou ficar olhando aqui para a tela. 45 minutos. Aqui não, aqui olhando, eu fico olhando o Bernardo fazer macaquice ali, ó, que ele fica fazendo, né? Fico olhando a Sofia com aquela cara dela de séria ali, muito séria, né? A Helena querendo se esconder. Cadê a Helena? Helena tá aqui. Helena tá toda cheia de espinha. É a Evelyn que tá se Tá escondendo. feia hoje? Não, tu nunca vai ser feia. Não, mas isso chama período menstrual. Tá bom. A Irene fica escondida nesse período? A Evelyn tá aqui, ó. Sim. Mas a Evelyn Tô vendo a Evelyn, tô vendo parede. Camuflagem. A minha Parede é cólica só veio com combo de dor no dente. Tá assim, eu tô ótima hoje, professora. Parede é 1/10 só. Velho, eu não gosto de ligar a câmera porque sempre que eu ligo a câmera eu tenho que ficar sentado nesse banquinho do meu primo. Daí é meio Agora dá pra ver o moletom, Vera. Daí é meio complicado. Agora dá pra ver meu moletom. Velho, eu tô de melhor. uniforme hoje, porque eu não queria sujar meus moletons. Aí eu fui lá e botei o moletom na escola.
Tá certo, tem que vir para aula de uniforme mesmo, tá? O Kia também pediu para avisar que a gente saiu e tal, mas ele já tá voltando. Ó, eu já estou marcando todo mundo aqui que está de câmera aberta. Agora é como eu digo nas outras aulas. Câmera aberta é câmera aberta, não é parede. Eu não quero ver parede. Eu quero ver como é que vocês estão se comportando nas aulas, não a parede de vocês, tá? Os moletom, tem uns que botam só o topo do capuz aqui, ó. Não me interessa, né? Ah, tem um que só aparece os crespos aqui em cima. Não adianta nada, né? Tem que aparecer inteiro. Ó, vou te contar, né? Vocês são bobos. Vamos lá, quem é agora? Quem que vai apresentar? Acho que sou eu e a Grazi. Eu acho que é tu e a Grazi. Deixa eu só ver se é mesmo. Confirmar aqui. Isso. Tu e a Grazi. Depois já prepara os tamborins aí, o Maquin e a Júlia Rosa. Tá, eu posso voltar para apresentar? Pode, amor. Cadê a Grazi? Era para ela ter ligado a câmera. Ah, tá ali a Grazi. Então vamos. Tá aparecendo? Tá começando a aparecer. Apareceu. Tá. Hibernação dos ursos polares. Isso, a Grazi vai falar sobre a hibernação dos polares. Uhum. Então, antes de tudo, eu vou falar o que é a hibernação. A hibernação seria um estado letárgico, que é meio que um estado de cansaço que os animais homeotérmicos, que são os que têm temperatura constante e passam no período de inverno, que seria basicamente uma soneca que eles tiram para poupar energia e alimento, que nessa época é pouco. Aí aqui tá alguns exemplos, né, de outros animais que hibernam. E agora eu vou falar da hibernação do urso polar em si, mas nas fontes que eu procurei, tinha mais os ursos em geral do que só do urso polar. Bom, antes do inverno começar, o urso polar ele come a pele e a gordura da foca para poupar energia. E durante a hibernação, ele não faz as necessidades, ou seja, todo alimento ingerido por ele antes da hibernação, ele fica acumulado no intestino até ele acordar. E é muito difícil de acordar os ursos quando eles estão nessa hibernação. Apesar de fazer vários tipos de barulho, é difícil de acordá-los, que eles entram num sono profundamente pesado, assim. Só que isso não significa que você pode chegar perto, porque se você chegar perto, ele pode farejar o perigo, podendo acordar ou até mesmo atacar. Uhum. Agora a Grazi vai falar algumas características e aqui tá como ele caça a foca, né? Uhum. Tá, uma característica do urso polar é que ele apresenta um pelo branco e uma pele preta. E também ele vive acima de uma placa de gelo, acima do nível do mar. E também ele come mamíferos marinhos, que um dos principais mamíferos marinhos que o urso polar come é a foca. E agora eu vou falar um pouco das curiosidades do urso polar. Uma das curiosidades é que ele, na época do verão, ele fica meio com pelo amarelo e também ele se adapta facilmente a temperaturas baixas. E também um dos principais sentidos do urso é a detecção de presas muito mais rápido. E também, acrescentando uma coisa, que ele também é um ótimo nadador, que ele tem uns pelos muito separados. E é isso. Uhum. Aqui. Meu Deus. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Essa história da hibernação, na verdade, todo animal que hiberna, ele se alimenta bastante, né? Antes do período da hibernação, né? Ele se alimenta muito para armazenar energia. Além de se alimentar muito para armazenar energia, ele baixa totalmente o metabolismo dele ao mínimo, né? Então, por exemplo, a digestão vai se tornar extremamente lenta. Por isso que a Sofia estava dizendo que tudo que ele come fica armazenado ali, porque ele vai digerindo muito lentamente, tá? Os batimentos cardíacos do urso são reduzidos, muito reduzidos.
Tudo isso para gastar o menos energia possível e poder ficar naquele estado de soneca ali, de dormência durante meses, né, que eles ficam, tá? Outra coisa é que o pelo deles, por exemplo, quando a gente abre o pelo do cachorro da gente, principalmente os cachorros daqui, né? Não cachorro que vem de regiões muito frias, esse já tem outro tipo de pelo. Mas uma característica do urso polar é que ele tem a pelagem dele é toda assim, ó, toda tramada, intrincada. Então, para ver o couro cabeludo, a gente faz assim e vê o couro cabeludo da gente, né? Do urso, é quase impossível, de tão intrincado que são os pelos, tá? Para que é isso? É para proteger do frio, certo? E o fato dele comer foca é porque as focas, tirando a pele, praticamente o resto é gordura, né? Com uma cavidade no meio onde estão os órgãos da foca. O resto é tudo gordura. Então, quando ele se alimenta de foca, ele ingere muita caloria, né? E por isso ele consegue daí hibernar esse tempo todo, tá? Tava legal o trabalho de vocês, meninas, tá? Bem legal. Maquin, Júlia Luísa e Ô, prof. ela que vai apresentar depois, né? Ô, prof. Para colocar no coisa, eu clico em apresentar tela? Isso. Ali, ó, no apresentar agora, tu clica no apresentar agora, e aí tu bota. Eu boto tô apresentando? a inteira, tá? Sim, Júlia, tá apresentando. Tá. Dá pra ver aqui? Dá, tá dando. Camuflagem louva-a-Deus. Ah, que legal. Adoro ele. Tá, a classificação científica dele é o reino Animalia. Prof, minha internet caiu porque o cara vai... Posso continuar? Pode. Ele é do reino Animalia, o filo é Artrópoda, classe Insecta, ordem Mantódia, família Mantidae, gênero Mantis e espécie Mantis religiosa. Isso. Só que assim, ó, eu expliquei ontem, não é Mantidae, é Mantide, tá? A a gente lê, certo? Uhum. E outra coisa, Animalia, tá? Tá. Esse daqui é uma aqui. Uhum. Tamanho. Possui um corpo geralmente alongado e estreito, baciliforme, que varia de 0,8 a 17 centímetros, sendo as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos. Comportamento. O louva-a-Deus é carnívoro e um paciente predador e é capaz de guardar a sua presa a quem ele espera atacar de surpresa e com rapidez. Ele se alimenta principalmente de mariposas, moscas, grilos, gafanhotos, etc. A reprodução dele é tipo assim. Ele pousa tipo 1 metro de distância da fêmea e vai se aproximando devagar. Só que daí ela pensa que tipo ele é um inimigo. Daí ela vai pra coisa de ataque. E daí, mesmo assim, ele continua porque ele tem um impulso que é maior que o medo. Daí, depois que ele transfere o seu esperma, ele se afasta antes que, tipo, ela mate, porque... porque ela mata... Tipo, a maioria deles não sobrevive depois do ato, mas, tipo... Uhum. É isso mesmo. Daí tem um texto que o Maquin usa também. Vai, Maquin. Tá, vou falar sobre umas características dele. Há uma grande variedade de formas, cores
cores dentro do grupo, geralmente associados à estratégia de camuflagem e mimetismo. Existe cerca de 2.400 espécies, 430 gêneros e 15 famílias. A maior e mais comum família de Mantoidia é a Mantidae. Seu nome popular decorre do fato de que, quando está pousando, as pernas anteriores remetem à posição das mãos em oração. É isso. Tá. Então, a Júlia e o Marquinhos apresentaram, né? Sim. Tá, gente. Marquinhos, tu conseguiu ouvir ontem o que eu falei sobre a apresentação, querido? Não lembro, Vera. Tu não lembra o que eu falei sobre leitura na apresentação? Hein? Uhum. Pois é, e tu leu o tempo todo e ainda gaguejando, não estava muito certo do que estava lendo. E é uma coisa tão fácil, gente. Ó, vou mostrar para vocês, falar das características. Eu não fiz o trabalho sobre o louva-a-Deus, mas olhando ali para a imagem, só de olhar para a imagem, característica. Ah, tem o corpo alongado, as mãozinhas dele ficam assim, ó, parece que está rezando, sabe? Não precisa ficar lendo, sabe? Vocês têm que se libertar disso, gente. A Júlia falou mais, a Júlia explicou mais, deu para ver que ela, sabe? Mas Marquinhos, tu ficou lendo uma coisa que não precisava ler, sabe? A fêmea é maior, gente, sabe? A fêmea é maior que o macho. Ela é mais robusta, mais grandona, né? Ele se esconde, ele fica paradinho para pegar a presa, né? Explicar, por exemplo, a Júlia falou ali da reprodução, ela falou sem ler, ela estava contando como é que ela aprendeu o que era, tá? Que o macho chega por trás, aí a fêmea pensa que vai ser atacada, daí ela fica numa posição de ataque, né? Mas que mesmo assim ele tem um impulso de ir, né? E que geralmente ele acaba sendo comido, né? Claro que tudo isso tem uma explicação científica para isso. Por que ele se arrisca tanto, né? Se a fêmea tende a comê-lo. E detalhe, ela abocanha a cabeça dele primeiro. Por que vocês acham que ela faz isso? E depois do ato, ela ainda termina de comer. Alguém imagina por quê que ela faz isso? Pensem, é a reprodução, certo? O que se tem de estudo sobre louva-a-Deus diz que ela faz isso, assim, a Júlia falou uma coisa que é certa, né? Ela, na verdade, o jeito como ele chega nela, né? Aparentemente, ela imagina entre aspas, né? Porque ela não é racional, mas ela tem o instinto de que ele vai atacá-la, certo? Mas aí, quando ele introduz, porque ele tem uma espécie de pênis, quando ele introduz aquela espécie de pênis que ele tem no orifício genital dela, né, ela muitas vezes se vira e abocanha a cabeça dele. Quando ela faz isso, imagina, acontece uma espécie de descarga elétrica, né, pelas terminações nervosas dele, tá? E aí, o que acontece? Quando isso acontece com ele, ele começa a jogar mais espermatozoide dentro dela. Então, sem saber, ela garante que mais óvulos dela sejam fecundados. E mais óvulos dela sendo fecundados é uma garantia maior de ter mais louva-a-Deus, da espécie se perpetuar, né? E o que ela faz depois? Quando termina,
ela vai lá e termina de comer ele. Sabe para que ela faz isso também sem saber? Ela faz isso porque daí ela fica muito bem alimentada, né? E aí ela tem condições de se esconder, porque ela está agora com seus óvulos fecundados, aí ela se esconde, não precisa sair para procurar comida, e, portanto, ela mantém protegido aqueles óvulos todos que estão fecundados e que vão poder dar origem a novos louva-a-Deus. Então, tudo isso é estratégia de adaptação, entendeu? Além da camuflagem que a Júlia falou e o Maquin, ainda tem todo esse comportamento na reprodução que é uma estratégia de adaptação, né, para fazer com que esse animal, essa espécie, se perpetue. Tá? Entendeu? Todo mundo entendeu? Helena, o que estás fazendo? Estás fazendo a minha tradução em braille? Como é? Libras? Não falo. Parece que ela tá. Eu tô falando, parece que ela tá traduzindo em Libras. Que isso, guria? Nada, é uma dancinha do TikTok. Tu tá aí cantando, né, safada? Não, antes eu tava tomando remédio, que a minha mãe tinha trazido pra mim. Tá. Jogo de futebol, e aí eu tinha respondido pra ela. Tá. Pensei que tu tava traduzindo a minha palestra em Libras. Não tem aqueles negócios... saber, né? Na televisão, que a pessoa fica falando e fica um lá no cantinho, só aqui, né? Tá. Então, assim, eu gostei da apresentação da Júlia, porque ela tentou explicar as coisas, né? E o Maquin tem que melhorar isso, tá, meu amor? Vamos melhorar isso. Vamos ler e vamos falar aquilo que a gente entendeu, sem ficar lendo. Não que não possa ler, pode ler pedaços, explicar. Eu faço isso às vezes, leio um pedaço, depois explico, né? Mas até para ler, tem que ter treino, a gente tem que ler bem, se vai ler, né? Por exemplo, o João Pedro, né? João Pedro ontem leu, mas ele leu super bem, né? Da próxima vez ele não vai ler mais, ele vai ler um pedacinho e explicar o outro, ler um pedacinho e explicar o outro. Mas ele leu bem. Agora, é muito grave quando, além de ler só, ainda não treina pelo menos a leitura, para ler com fluência, né? Se vai ler, lê com fluência. Não é legal ler, mas se vai ler, leia com fluência, né? Tá? Então, essas são críticas para vocês melhorarem nos próximos trabalhos, tá bom? Vamos lá? Agora quem é? Sou eu, prof. João Gabriel. É o João Gabriel. Tá pronto, João? Prof, é meio que eu fiz um texto, não um slide. Tá. Tu fez um texto e tu vai apresentar o texto e vai explicar o texto, é isso? É isso. Eu vou, ler aqui o texto. Tá bom. Vamos lá. Eu fiz sobre a borboleta coruja, nemetismo. Aí, a borboleta coruja, pelo seu nome, já dá pra perceber que essa borboleta imita uma coruja, mas na verdade, o que assusta os outros animais é a aparência de um grande olho, que a pele lógica seus predadores pensam ser de um grande animal. A borboleta coruja existe somente na América do Sul, sendo uma das maiores espécies que ocorrem no Brasil, podendo pedir até 18 centímetros de envergadura. Do quê? De ponta a ponta do... Quê? O que dissesse? 18 centímetros de... Envergadura. Envergadura. De ponta a ponta das asas. Envergadura é isso. É a medida de ponta a ponta das asas. De uma ponta a outra, da outra asa, né? Tá. Vive junto à beirada de matas ou bananeiras. Voa lentamente ao amanhecer e ao entardecer. O padrão das asas, origem do apelido borboleta coruja, pelo lado de dentro. É um desenho semelhante ao rosto de uma coruja, com destaque para os olhos enormes e abertos. As lagartas da borboleta coruja trocam de pele de 4 a 8 vezes durante seu desenvolvimento, conforme vão crescendo. Durante esta troca de peles, a lagarta também muda de cor
de verde para marrom, facilitando sua camuflagem. Acabou. Mas tu não podia contar tudo isso para nós sem ler? Porque, ó, veja bem, tu me manda tarefa às vezes, João, tarefa não precisa ser em PowerPoint, tu manda em PowerPoint. Aí eu peço um trabalho sobre adaptação, que eu falei que deveria ter imagem. Falei ou não falei, gente? Hein? Falei ou não falei para vocês que tinha que ter imagem, que tinha que usar recursos? Já falei desde a primeira aula das apresentações que é muito chato quando a pessoa só lê. Então, assim, eu não quero reclamação de nota, porque eu avalio segundo esses critérios, tá? Certo? Bom, amanhã ficou. Deixa eu ver quem ficou para amanhã. Ficou o Pedro Blom. Para amanhã não, para terça-feira que vem, né? Ficou o Pedro Blom, a Fabiola, quem mais? O Davi e só esses três, será? Deixa eu ver. Isabela Medeiros também. Hã? O Andrei também. Ah, o Andrei, é isso mesmo, tá? Então ficou Andrei, Pedro Blom, Fabiola e Davi, certo? Combinado? Agora, Davi, Pedro Blom, Fabiola, procurem estudar o trabalho que vocês fizeram e vir aqui contar o que aprenderam. Mostrar imagens e contar o que aprenderam, tá bom? Certo? Então, gente, por hoje deu, né? Porque falta 3 minutos, né? É 11h05? É 11h05 que acaba, né? É isso? Deixa eu ver. Tem alguém falando comigo aqui, peraí. Ai! Ô, André, seu microfone tá ligado. Ah, valeu. Não, não tinha. Pode sair, prof? Pode sair. Bom final de semana, tá? Tchau. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, até. Tchau, professor. Tchau. Água, Coca-Cola. São figuras.